Boa noite, alunos. Sou o professor Gustavo. Hoje vamos falar sobre a adubação foliar na cultura da soja. Bom, a adubação foliar ela visa fornecer os nutrientes de forma prontamente absorvível. O que é isso? Ele está prontamente absorvido na folha da planta. Não fica em contato com o solo, solução do solo, sofre algumas reações no solo. Ele já está em contato direto, pronto para ser absorvido. E utilizando principalmente os micronutrientes. Os resultados experimentais realizados pelas instituições de pesquisas têm mostrado grande variabilidade na resposta da soja à sua aplicação. Tudo se deve em torno da pesquisa. A pesquisa que trouxe esses resultados para nós. Hoje aqui utilizar na prática, em campo e no Brasil todo é utilizado. Tá? Qual o período ideal para fazer adubação foliar? É o recomendado, aqui já entra aquela importância que eu passei para vocês em umas aulas anteriores, sobre o estágio fenológico da cultura. Qual é o período? O período ideal é entre os estádios fenológicos do V2 até o R5. Essas são as fases em que a cultura deve estar, no qual ela deve ser adubada foliar. Ela deve sofrer uma adubação foliar nesse período, do V2 ao R5. Se vocês não lembram, voltem ao material, dá uma recuperada na mente aí. Do V2, quando a planta está começando a soltar o primeiro trifólio, e o R5 já no estágio reprodutivo. A adubação foliar também precisa ser definida e utilizada como objetivos específicos baseados em critérios técnicos e econômicos. Além dos critérios técnicos, devem haver um estudo, um planejamento no qual você vê se tem uma resposta, vai aumentar minha produtividade, vai me trazer algum retorno financeiro? Se sim ou não, isso vai depender das instituições de pesquisas, dos levantamentos de região, dos levantamentos regionais, das respostas daquela variedade que você está utilizando, dependendo do estágio que a planta estiver. Então, isso depende dos critérios não só técnicos, mas também econômicos, visando o retorno financeiro ao produtor. Assim como uma adubação tradicional. A adubação tradicional, você também tem que... A adubação tradicional que eu falo aqui é a adubação de solo, via solo. Tá? E os critérios técnicos são todos aqueles que vocês veem, que eu já passei um pouco para vocês, em livros. E o econômico, o retorno financeiro. Não adianta adubar e não tiver retorno. Tem que visar um retorno financeiro ao produtor. Tá? Isso é importante. A análise foliar ela é a decisão de usar ou não algum nutriente foliar. Essa adubação foliar. Vou aplicar nutriente ou não? Podendo fazer a correção de deficiência. Já vimos os sintomas de deficiência em campo. Aquelas fotos que eu mostrei a vocês, dos macro e micronutrientes. Ou constatar toxicidade de nutriente. Esses dois casos, ou deficiência de nitrogênio, ou deficiência, de nutriente, ou no caso de toxicidade, no caso de excesso de nutriente, que é tóxico. Então, isso é importante vocês terem isso em mente antes de tomar uma decisão para fazer a adubação foliar. Quando deve ser aplicada a adubação foliar na soja? Bom, primeira coisa, quando vocês entram numa área nova, vão trabalhar para um produtor, vão trabalhar para uma empresa, primeiramente, vocês devem buscar o histórico daquela propriedade. Vocês devem buscar o histórico daquela área. Pedir se eles têm algumas análises de solos de anos anteriores, de safras anteriores. Análise da foliar também, não só do solo, mas análise foliar dos anos anteriores, se tem ou não tem, perguntar. Se tiver, sentar com esses resultados, sentar com calma e ler e interpretar os resultados de pouco a pouco, vendo qual que foi a evolução no solo. Durante os anos, pega o ano mais
o mais antigo que tem e vai vindo até o mais atual. Faz esse resultado, interpreta esses resultados. Como que reagiu, como que evoluiu os nutrientes, se aumentou, se diminuiu, a foliar também. Então, os resultados de solo são necessários para ter uma diagnose para você recomendar uma adubação foliar ou não. Os resultados de análise foliar dos anos anteriores, o conhecimento da adubação utilizada no ano e principalmente das adubações nos anos anteriores. Saber qual o tipo de adubação, se foi superfosfato simples, superfosfato triplo, MAP, DAP, saber qual a fonte de nutriente que ele utilizou para fazer adubação, uma fosfatagem natural. Então, devem saber quais os nutrientes, quais a fonte que ele utilizou, que a propriedade vem usando durante anos. A fonte, então isso é importante vocês saberem a fonte. E também saber o histórico de sintomas de deficiência. Se já houve deficiência em algum determinado ano anterior, saber qual deficiência, qual nutriente que foi deficiente naquela safra, buscar o histórico da área naquele ano, ver se tem análise química do solo ou análise foliar daquela safra e ver se realmente foi aquele nutriente e chegar numa conclusão qual nutriente e dali para frente você tomar a decisão, um cuidado especial para aquele nutriente deficiência dos anos anteriores. Aquele sintoma de deficiência que apareceu, tomar um cuidado dali para frente em corrigir aquela deficiência para que ela não volte a acontecer naquela área, tá? Então isso é importante, principalmente de micronutrientes. Às vezes a gente preocupa tanto com os macronutrientes e esquece dos micro. Em pouca área, a parcela pequena da área, a deficiência de micro aparece. E às vezes a olho nu, despercebido, aquilo passa e vocês não veem que tem aquela deficiência. E deixa passar. E aquilo vai aumentando, a produtividade diminui. Então é importante também os micronutrientes nesse caso. E o emprego da adubação foliar tem sido proposto nas seguintes situações. São 3 situações que você utiliza, que é o objetivo da adubação foliar. Quais são esses? Primeiro ponto, correção de deficiências. É o que eu disse, em anos que já vem ocorrendo deficiência, né, que vocês veem o sintoma no campo de deficiência, vocês viram as aulas anteriores, eu passei o slide a vocês, saber qual nutriente que está em deficiência. Qual nutriente está em deficiência e dali para frente tomar uma decisão de entrar ou não com uma adubação foliar. Fazer uma correção de deficiência é extremamente importante. Isso vocês não devem esquecer que é entre os estádios fenológicos V2 e R5. Mais do que o R5 não dá tempo de corrigir nada, já é tarde. Então, primeiro ponto é a correção de deficiências. Tá? Segundo, complementar a adubação do solo. A adubação foliar ela é complementar à adubação do solo. Ela não é a adubação do solo não é substituída pela adubação foliar. Primeiro ponto, quero que vocês saibam disso. Ela é uma adubação complementar. A adubação principal de qualquer cultura é a adubação via solo. É a via solo sem dúvida a principal, é a que vai sustentar a planta durante seu ciclo. Já a adubação foliar é a adubação que complementa. Então, quando falta algum nutriente, a adubação foliar vai complementar aquele nutriente em deficiência. Além disso, ela também funciona como suplemento, ela suplementa o estádio reprodutivo. Quando você quer dar uma força a mais na planta, ou um nutriente a mais na planta, que tem uma resposta melhor à produtividade, um aumento, um ganho de produtividade, então você fornece a adubação foliar nesse estádio da planta, que é o estádio reprodutivo, que vai dar aquela força maior, aquele potencial para a variedade expressar o seu maior potencial, que é a produção máxima dela. Então esses 3 aspectos são importantes: a correção de deficiência, complementar a adubação via solo
e suplementar o estágio reprodutivo da cultura. E quais as vantagens de se utilizar uma adubação foliar? Bom, a vantagem são: você utiliza uma dosagem precisa. Por quê? Você aplica só aquela determinada quantidade e nada mais. É o que necessita e ponto final. Você não tem desperdício com o nutriente. Você fornece à planta via folha somente o necessário. Isso traz um retorno econômico. Você não gasta mais. Você dá a ela o que ela realmente necessita. Não sobra produto. Maior uniformidade na aplicação. Tem uma maior uniformidade de aplicação, por quê? Porque tem várias tecnologias já avançadas em aplicação foliar. O autopropelido, que é aqueles gafanhotos que chamamos por aí na prática, avião agrícola. Então tem uma maior uniformidade na aplicação. Você consegue distribuir melhor na sua lavoura o adubo foliar de forma uniforme. Tá? E a redução de mão de obra. Reduz a mão de obra. Uma máquina dessa, um avião ou um autopropelido, faz um rendimento absurdo. Faz vários hectares por dia. Então, reduz a mão de obra com certeza. Tem uma maior autonomia nos equipamentos, questão de tecnologia. Versatilidade nas formulações. Você consegue formar formulações diferentes. De fácil armazenamento. Não precisa de um galpão enorme para armazenar, uma salinha pequena você armazena esse adubo foliar. Então, é muito vantajoso utilizar a adubação foliar caso necessário. Não sempre vai utilizar. Caso necessário, é viável utilizar uma adubação foliar de forma eficiente, técnica e sempre visando economicamente o retorno financeiro que trará ao produtor rural. Tá? Então, os fatores que influenciam a qualidade da operação. É mais ou menos parecido com os fatores do herbicida. Tá? O ângulo de contato com que a gota atinge a superfície da folha, a temperatura da aplicação, a temperatura no momento exato da aplicação, se estiver muito alta, não vai ter eficiência. A umidade do ar, se estiver muito baixa, também não tem eficiência do produto. Deve estar uma temperatura amena e uma umidade relativa do ar alta. Uma concentração e composição da solução, se está de forma realmente concentrada, ela se encontra na concentração perfeita, a solução. Então isso é importante, não jogar menos ou a mais. Se você jogar muito, errar na hora de fazer a solução, a calda, você pode trazer algum prejuízo, alguma fitotoxicidade à planta. O pH da solução é importante. A luz com que o sol incide na planta é importante também. Tudo isso se resume ao horário de aplicação. Final da tarde ou início da manhã. É o momento exato. Quando se aplica? Final da tarde ou início da manhã. Um desses dois, tá? E lembrando sempre da umidade relativa do ar e da temperatura. Bom, a análise foliar, então, o que ela é? É uma diagnose foliar. Você vai receber uma diagnose foliar que apresenta como uma ferramenta complementar na interpretação dos dados. Você vai receber uma diagnose com os dados da análise foliar, com o nutriente que está realmente na planta. Quando você faz uma análise de solo, uma análise química do solo, o laboratório ele vai te dar a concentração dos macro-micronutrientes no solo e ponto final. Já a análise foliar, o laboratório vai te dar um resultado, os dados, os valores dos nutrientes na planta, já que entraram na planta, fizeram as suas funções metabólicas na planta e que estão presentes no tecido da planta. Então a análise foliar te dá esse resultado, te dá esses dados de nutrientes que estão presentes na planta. E isso é importante para quê? Nesta safra que você fez a análise foliar, não vai te servir muito.
estou falando tudo isso agora, mas quando vai te servir? Na próxima safra. O segredo está aí. Você faz uma análise foliar nessa safra e você vai usar esse resultado na safra seguinte. Porque nessa safra é muito em cima da hora. Logo eu vou passar para vocês quando que deve retirar a folha. Qual folha? O momento certo, a metodologia correta. Vocês vão ver que não dá tempo de fazer uma análise, uma adubação foliar. Já passou o tempo. Então, a análise foliar de uma safra vai te ajudar em planejamento na safra seguinte. É sempre assim. É basicamente isso. A diagnose foliar consiste em analisar quimicamente as folhas e interpretar os resultados conforme a tabela. Então, no próximo slide vocês veem a tabela de concentração de nutrientes e mostra a vocês os resultados, como que está. Está deficiente, está baixo, se está bom, se está suficiente já para a planta, se está alto, excessivo. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer uma análise foliar, vai vir os resultados a você e você vai pegar essa tabela e fazer uma interpretação dos dados. Se está alto o nutriente, se está baixo, se está bom. Então, por exemplo aqui, o nitrogênio. Os macronutrientes, as unidades são gramas por quilo. O fósforo, por exemplo, quando ele é suficiente? Quando na sua análise foliar vir 2,5 a 5. Então, sempre vocês buscarem trabalhar nessa faixa de suficiente ou médio. Esse é o correto, tá? Independente de ser macro ou micro, trabalhar em cima do suficiente ou médio. Logo abaixo tem umas relações entre teores de nutrientes das folhas da soja para o estado do Paraná. Aqui é uma relação que eles fazem cálcio-magnésio, potássio-cálcio, potássio-magnésio. Então, é importante vocês saberem que os macronutrientes, as unidades são em gramas por quilo e os micronutrientes são miligramas por quilograma. Tá? Então, aqui é importante vocês verem a taxa, a variação da concentração. Vocês vão pegar a análise foliar em mãos. Com essa tabela você vai chegar num acordo se está bom, se está ruim, se está precisando. Utilizando esses dados para o ano seguinte, sempre visando isso. Você vai utilizar esses dados para a safra seguinte. Então, a amostragem foliar. Como proceder? Como fazer? Qual é a metodologia da amostragem foliar? Quando coletar? Aí já entra mais uma vez a importância de conhecer os estádios que a cultura da soja se encontra. O estádio R1. A análise foliar deve ser feita no estádio R1, que é o início do florescimento. Então, quando a planta está começando a soltar aqueles botões florais, é o R1, que é naquele momento exato que você vai fazer a amostragem, que é a retirada das folhas, de uma folha, que eu vou falar qual folha, retirada daquela folha para fazer a amostragem para uma análise foliar. Tá? Então é importante vocês saberem que é no R1. Já no R1, vocês percebam que era do V2 ao R5 que eu falei para vocês. Já no R1 para R5 está muito próximo. Então, os resultados, os dados que vocês têm de uma análise foliar de uma safra será importante para a safra seguinte. Então, no R1 você vai fazer a análise foliar. Quais folhas coletar? O recomendado, o correto, é vocês tirarem o terceiro trifólio desenvolvido, de cima para baixo. Então, vocês peguem a planta, de cima para baixo, o terceiro trifólio desenvolvido. Tira o terceiro trifólio desenvolvido. Quantas folhas tirar? De 30 a 50 folhas por talhão. Por que por talhão? Para você deixar uniforme, para você ter um controle maior. No ano seguinte, você saber que aquele talhão
que foi tirada entre 30 e 50 folhas, quanto mais melhor. Tá? Um total aí de 40 folhas, 45, 50, tá bom. Para facilitar você a tomar uma decisão de adubação no ano seguinte. Então, é importante saber isso. Dividir a sua propriedade, a propriedade que vocês estão trabalhando, em talhões e fazer análise foliar em talhões e marcar, numerar essas análises para o ano seguinte vocês saberem de onde foram coletadas essas folhas. Então, recomenda retirar o terceiro trifólio desenvolvido de cima para baixo, de 30 a 50 folhas por talhão, com ou sem o pecíolo. O pecíolo ele une as folhas com o caule da planta. Aquele é o pecíolo, aquela haste ali da folha. Com ou sem? Depende. O estado do Paraná, ele pede, os laboratórios de análise foliar, pede para vir as análises sem o pecíolo. Já no Mato Grosso, os laboratórios pedem para vir com o pecíolo. O que eu recomendo? Na dúvida, manda com pecíolo. Depois eles tiram. Dá para... Se você mandar 100 e eles precisam do pecíolo, aí já não dá mais. Então mandem com pecíolo, alguém de algum estado aí que não sabe. No meu estado, Goiás, por exemplo, qual que eu uso? Manda com pecíolo. Tira com pecíolo e envia para o laboratório. Então, volto a repetir. No estágio R1, com o terceiro trifólio formado de cima para baixo, de 30 a 50 folhas por talhões, trifólios por talhões, e com ou sem pecíolo. Tira com pecíolo e ponto final. Tá? Existem alguns softwares que eles servem para diagnose foliar. Esse aqui é o Brasil Patafós. É um software pago, não é gratuito. E não é muito caro também. Não sei realmente o preço, mas não é caro. O que ele serve? Com esse software, você vai descarregar, você vai digitar os dados que vêm na análise foliar. Você pega a análise foliar que vinha os resultados, os números dos nutrientes, e você vai digitar aqui nesse software. Após digitar nesse software, entrar com todos os resultados, no slide seguinte você vai ver um diagnóstico nutricional. Ele vai gerar esse modelo de tabela aqui, essa tabela de análise, referente aos dados que você digitou, que você entrou nele. Então aí, o que ele faz? Nitrogênio, você digitou lá 56, né? Aí ele te fala embaixo se está bom, ou se está baixo, ou se está em excesso. Então ele te fala a variedade, o proprietário, o talhão, a produtividade daquele talhão, qual o laboratório. Você entra com toda a data, você entra com todas as informações e fica salvo no seu computador. Isso facilita a administração da propriedade. Isso facilita o planejamento nos anos seguintes. E daí vai gerar os resultados, se está bom, se está baixo. Por exemplo, o nitrogênio 56 está bom. O cálcio 10.1 está bom. O enxofre 3.20 está bom. Aí já o manganês, que está 31.9, está baixo. Está baixo. Pagar para ter um software desse compensa? Não sei, às vezes compensa, às vezes não. Como a tabela os slides anteriores que eu mostrei a vocês, tendo aquela tabela em mão, você consegue fazer essa classificação sozinho, se está bom ou não. Mas em propriedades grandes, com 20 mil hectares, 50 mil hectares, um software desse quebra o galho. Isso aqui você fica armazenando o histórico da área no seu computador, um laptop, um tablet, consegue levar na propriedade e saber como é que está o histórico daquele talhão. Então isso facilita. Além disso, no próximo slide você vê o nutrigrama que ele libera. O software te dá essa informação também. Coloca os nutrientes lado a lado, com uma classificação na lateral aí,
em amarelo excessivo, em verde bom, em baixo vermelho. Com isso você, nesse gráfico, você vê os níveis nutricional, como que ele está em relação à classificação deles. Por exemplo, em excesso, não tem nenhum nessa análise, não tem nenhum. Em baixo está só o manganês, nós citamos agora. E bom, está todos os demais. Então, o que é isso importante? Vocês veem que o manganês está baixo. Então, na safra seguinte, ficar esperto com o manganês. Ou fazer uma adubação foliar, ou fazer uma adubação via solo, que é muito difícil, que é um micronutriente. Vai jogar aí 2 a 5 quilos por hectare, é muito difícil. Então, uma adubação foliar, nesse caso, o ano que vem, é recomendada. Tá vendo como é que é simples o negócio? Vocês pegam esse resultado, opa, só o manganês está deficiente, está baixo. Então, o ano que vem, quando a minha planta estiver entre o V2 e o R5, eu vou fazer uma adubação foliar com o manganês. É isso que define. É esse simples fato de você ver, interpretar e tomar a decisão para o ano seguinte. Viu como é simples? Bom, não só para a cultura da soja, mas para todas as culturas você tem que ter um plano de adubação. O que é um plano de adubação? Você vai fazer um calendário de adubação da sua cultura. No caso da soja, quando começa o seu planejamento de adubação, o seu calendário de adubação? É no momento da amostragem de solo. Então, na amostragem de solo, você começa com o seu plano de adubação. É o primeiro ponto de qualquer adubação, é a amostragem de solo, dada nos meses secos, aí, maio, junho, julho, agosto. Então, essa é a época para ser feita a amostragem de solo. Lembrando que ela deve ser feita para o resultado sair e tomar a decisão de fazer uma calagem ou não, fazer uma gessagem ou não, né? E lembrando sempre que o calcário vai reagir 3 meses antes, 3 meses depois. Você aplica o calcário, 3 meses depois ele vai te dar resposta, depois de uma chuva. Então, é importante fazer quanto antes a amostragem de solo, melhor. Porque daí você aproveita um tempo para fazer a calagem, né? Para ela reagir, chegar à otimização, conseguir todos os benefícios que a calagem nos traz. Então, é importante saber que deve ser feita quanto antes, melhor. E daí chega o plantio. Vocês acompanham o plantio durante a chuva, quando começar a chuva. O plantio com a adubação de plantio tradicional, segundo essa análise de solo feita em maio, por exemplo, em junho. Então, no plantio você vai fazer a adubação conforme a análise química do solo. Daí já entra o tempo de análise foliar ou de adubação foliar. Já quando a planta estiver entrando no estágio V2, dali para frente, você já pode começar a pensar quando aplicar o adubo foliar. Já começar a fazer um planejamento naquela safra de quando entrar algum produto. Vamos supor que aqui é aquele análise anterior, que o manganês está deficiente, já começar a ver quando eu vou entrar com uma aplicação de adubo foliar. E aqui fala que a análise foliar nas variedades precoces deve ser feita logo depois do plantio, que a variedade precoce ela completa seu ciclo mais rápido do que uma variedade tardia, por exemplo. E uma observação feita aqui é que fazer a adubação de cobertura de 30 dias após a germinação para as variedades precoces e 40 dias após a germinação para as variedades tardias. Então você planta, germinou, entrou lá no VC, aquele estágio vegetativo dos cotilédones. Você conta 30 dias e faz uma adubação de cobertura, no caso de precoce. E espera 40 dias, um período maior, para as variedades tardias, quando a dosagem de potássio for maior que 50 kg por hectare. Quando a dosagem de potássio for maior que 50 kg por hectare, você tem que fracionar essa aplicação. Não pode aplicar tudo uma vez, senão você vai
danificar a sua semente. Então, quando for fazer uma adubação de cobertura, tomar cuidado com isso. 40 dias para a variedade tardia e 30 dias para a variedade precoce. O que mais que é importante falar aqui? Análise foliar também depois das variedades tardias. Já lá para frente, janeiro, fevereiro é o período correto, já próximo da safra, da colheita. Bom, o plantio. O plantio, vocês devem ter em mente isso. Qual que é a profundidade da semente? Como você determina a profundidade da semente? Para solos argilosos com alto teor de argila, vocês devem plantar a soja numa profundidade, o recomendado é em 3 centímetros de profundidade, você fazer a plantação em 3 centímetros de profundidade. Não menos, não mais que isso. Esse é o recomendado. Para solos arenosos, você planta até 5 centímetros de profundidade. Por que essa diferença? Porque um solo argiloso, ele retém mais água. Ele tem uma capacidade de armazenamento de água maior do que um solo arenoso. Então, em profundidade pequena, ele já tem uma água, depois de uma chuva e tal, ele já tem uma umidade suficiente para germinação, uma umidade já suficiente que garanta a germinação da semente da soja. Então, 3 centímetros já está ótimo. E para o solo arenoso, tem que ser um pouco mais profundo, porque as camadas iniciais do solo, com a incidência solar, secam muito facilmente. Então, aprofundar um pouco para garantir essa umidade no solo arenoso. E por que não mais que isso? Vamos plantar 10 centímetros. Por quê? Porque a soja, ela tem aquele problema em germinação, no qual ela levanta a semente, o cotilédone, quando está nascendo, ela levanta o cotilédone. Não é que nem o milho, por exemplo. O milho, a semente do milho fica no solo e ele emite só o epicótilo ali para subir, para formar o pé de milho. Já a soja não. Ela forma o epicótilo para baixo e emite a semente dela para cima. Então, uma camada muito profunda, a soja não tem energia suficiente para romper essa camada de solo. Então, por isso que quanto mais superficial para a soja, melhor a germinação. Então, por isso que determinou tecnicamente, através de pesquisas e estudos, que a melhor profundidade para um solo argiloso é 3 centímetros e para um solo arenoso são 5 centímetros de profundidade. E a posição da semente em relação ao adubo. Como deve proceder a posição da semente em relação ao adubo? A semente que vocês veem de vermelho, ela deve ser posicionada acima do adubo e o adubo que está em verde abaixo. Qual a distância? O ideal mesmo, são 5 centímetros de lado e 5 centímetros para baixo. Então vocês entenderam? 5 centímetros para baixo e 5 centímetros de lado. Esse é o recomendado. Nunca vocês devem deixar a semente em contato com o adubo. Por quê? Porque o adubo é um sal. Como ele é um sal, ele absorve muita água. E com isso, ele absorvendo muita água, ele causa ele danifica a semente. Ele tira a água da semente, ele queima a semente, ele danifica a germinação. Então, deve manter essa distância entre a semente e o adubo. E essa distância também é importante para quando a raiz da planta começar a crescer, ela já ter o adubo, os nutrientes ali do seu lado, para rapidamente ela já absorver e dali começar o seu desenvolvimento. Então é importante isso, o posicionamento do adubo em relação à semente. Qual o espaçamento a ser usado na soja? Depende da região, depende do tipo de solo, depende a variedade, depende a época que está se plantando, depende do sistema de plantio, do banco de sementes,
da matologia daquela área em relação às plantas daninhas. Então, modo geral, varia entre 40 a 60 centímetros. Qual o ideal? Basta vocês procurarem saber qual a densidade populacional daquela variedade. Isso o vendedor de semente vai te fornecer. Aquela variedade tem que ter 60 mil indivíduos por hectare. Então aí é só fazer uma conta de quantos metros lineares tem um hectare e definir o espaçamento. 40, 45, 50, 55, 60. Então é isso que usa, entre 40 a 60 centímetros de espaçamento. Qual que é o melhor? Varia de região para região, do tipo de solo, da variedade que você está usando, da umidade no solo, das plantas daninhas que tem naquela propriedade. Varia. Qual é o melhor? Não tem, mas é entre 40 e 60. A densidade de semeadura. A população é por volta de 35 mil plantas por hectare. Há variações de até 15% não altera o rendimento do grão. Então 15% a mais ou menos já foi determinado através de pesquisas e estudos que não altera a produtividade. Quando você usar um espaçamento de 40 centímetros de distância, você vai ter uma população de 14 plantas por metro linear. Quando você usar um espaçamento de 50 centímetros, você vai ter uma população de 18 plantas por metro linear. E quando usar um espaçamento de 60, você consegue ter 21 plantas por metro linear. Tá? Então, a localização do adubo. O adubo nunca deve ficar em contato direto com a semente. Um slide anterior. O adubo... Não tem? Isso. O adubo nunca deve ficar em contato direto com a semente, pois prejudica a absorção de água da planta, matando a plântula em desenvolvimento. Então ela queima, ela danifica a planta inicialmente na germinação. Ou no mínimo afeta o desenvolvimento inicial. Então de alguma maneira o adubo em contato com a semente, ele atrapalha o desenvolvimento da planta, a germinação da semente. O adubo deve ser colocado ao lado e abaixo da semente. Então, de lado e um pouco para baixo, 5 centímetros. De lado, 5 centímetros para baixo. Bom, como é que fica a planta? Fica desse jeito. Esse é um caso da semente de milho, mas para a soja também fica esse sintoma. É uma semente de milho danificada por excesso de sal do cloreto de potássio. Fica uma semente com esses aspectos, queimado. As fotos foram cedidas por Antônio Milun. Então, esse é o sintoma de toxicidade do adubo à semente. Bom, as variedades de soja. Vamos falar sobre as variedades. As variedades são classificadas entre precoce, média e tardia. O que determina isso? São os dias que a variedade tem no seu ciclo. Então, durante o seu ciclo, as variedades precoces têm mais ou menos em volta por 90 dias. As médias, 100, 110, as tardias, 120, 130. Então, o que determina ser classificada como variedade precoce? Ela completa o seu ciclo primeiro do que uma variedade média tardia. Então, essa definição de precoce, que ela chega primeiro na colheita. A média no meio aí e a tardia pro final é a mais tardia para a colheita. Daí as variedades variam de região para região. Mato Grosso, Paraná, São Paulo, cada região tem a sua variedade. A data de semeadura aqui em relação à produção máxima de grãos, depende a época de plantio, o quanto que choveu,
Aí tem a produtividade máxima daquela variedade, que são as empresas que vendem a semente, ela fornece essa informação. Qual a produtividade máxima? Quanto já que essa variedade expressou? Qual o potencial máximo que essa variedade expressou? Lá, 345, 3.415 quilos por hectare, 4.600. Então, tem essa determinação de quanto que ela expressou essa variedade, já com quando que já foi visto essa variedade produzir. Então essas são informações que já vêm das empresas. Bom, e depois tem a soja transgênica. A soja transgênica ela é uma soja que é tida como uma modificação genética na planta, né, que não é convencional que o pessoal planta, é uma soja transgênica resistente a um herbicida, esse herbicida aí, o glifosato, e ela sofreu uma modificação. Bom, pessoal, eu queria passar para vocês que vocês fizessem um trabalho sobre a soja transgênica. Vocês irem atrás, pesquisarem informações. Isso é importante para vocês aprenderem a decorarem o que é uma soja transgênica. Seria muito fácil eu vir e falar tudo para vocês aqui, mas eu queria que vocês fossem e pesquisassem na internet o que é a soja transgênica. Qual que é o histórico dela, de onde ela veio, qual empresa que desenvolveu essa soja transgênica, como ela o que muda geneticamente dela para uma soja convencional, o que elas têm de diferente, né, o que processo que ela sofreu geneticamente, a questão de segurança alimentar, se ela faz mal, se ela não faz mal, se ela traz doença, se não traz no ser humano. Procurem saber isso e fazer um trabalho simples, uma página escrita, sem copiar e colar, né? Escreve, faz um resuminho e digita, sem nenhuma complicação. Vamos ficar combinado assim para o dia 8 de abril, vocês me enviam o trabalho, pode ser uma página por aí, me enviam dia 8 de abril, tá? No meu e-mail, que é gustavo.lessi@hotmail.com. Bom, pessoal, hoje não vou ficar por aqui. Até a semana que vem. Boa semana a vocês. Obrigado pela atenção. Tchau.